E daí, com isso, a gente define o lugar geométrico. Que o lugar geométrico vai ser um conjunto de todos os pontos que possuem uma propriedade específica. No caso aqui, eu tenho alguns exemplos de lugares geométricos. A circunferência, a mediatriz, o arco capaz, tipo, todos eles são, são pontos que ou equidistam uma mesma distância de um outro ponto, tipo, da circunferência, ou da mediatriz, que os dois, tipo, todos os pontos da mediatriz equidistam a mesma distância de A e de B, da bissetriz, né, no caso do ângulo, ou são as cônicas também, que depois eu vou falar sobre elas, no caso a hipérbole, a parábola, a elipse. Até retas paralelas são consideradas lugares geométricos, justamente também por distarem uma distância d de uma outra reta. E o arco capaz, que é o mais diferente aqui da lista, que ele é muito legal a aplicação dele hoje em dia, que o arco capaz é um arco, tá? Onde todos os pontos desse arco enxergam as suas extremidades, no caso, o segmento AB. Então, qualquer ponto, no caso aqui o Y, ele vai formar um ângulo, assim como o X, para enxergar AB. E o arco capaz é interessante porque as salas de IMAX hoje, que são aquelas salas de cinema dobradas, elas são arco capazes. Para, tipo, todo mundo que está sentado em linha reta conseguir ver toda a tela. Porque senão não faria sentido, tipo, só ver metade do filme. E daí, ele é muito legal. Tá. De geometria plana, daí falando um pouquinho da geometria plana, nós temos a principal figura da geometria plana, na minha opinião, são os triângulos, tá? Que eles resolvem, tipo, a maioria dos seus problemas. E dentro dos triângulos, tem dois triângulos que eu considero eles super especiais. Que é o triângulo da coisa, que ele é um triângulo retângulo formado pelos ângulos de 30, 60 e 90, que ele funciona assim, ó. Para te descobrir os lados dele, é só tu pegar o ângulo de 30, apontar, e vai dizer que essa daqui vai se chamar coisa. Daí a hipotenusa vai ser 2 vezes a coisa, e o outro lado, coisa raiz de 3. Daí isso é bom para saber, tipo, sempre quando tiver um problema e tiver esses 3 ângulos, tu dá graças a Deus, porque tu não vai precisar calcular o tamanho deles por Pitágoras ou qualquer outro método, porque tu já vai saber que vai ser coisa, 2 coisas e coisa raiz de 3. Então, super recomendo as pessoas saberem. E o outro triângulo é o triângulo que vem do quadrado, que daí é basicamente metade de um quadrado, né? Então, no caso, um quadrado aqui seria o lado x e o lado x, pelo lado x e o lado x, com o seu ângulo de 90 graus, cortado ao meio fica 45. Então, a diagonal do quadrado é L raiz de 2, então a hipotenusa desse triângulo também vai ser L raiz de 2. Daí aqui eu trouxe as fórmulas do seno, cosseno e tangente para tanto triângulos retângulos quanto qualquer triângulo. Porque tem muita gente que acha que tipo, seno e cosseno e tangente são medidas somente de ângulos de triângulos retângulos. Mas não, eles podem ser para qualquer uma. Obviamente que quando é retângulo é mais fácil de calcular, é só pegar um cateto e dividir pela hipotenusa ou dividir os catetos. E quando não é retângulo, daí tem que ter a lei dos senos e a lei dos cossenos para calcular eles. Mas também dá tranquilo. Aqui, no caso, quem seria o cateto adjacente, aquele que está junto do ângulo, a hipotenusa é o oposto ao ângulo reto, e o cateto oposto, aquele que está oposto ao ângulo. E aqui é um triângulo qualquer para identificar essas medidas. Aí temos também o famoso teorema de Pitágoras, né? Que diz que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Daí de semelhança e congruência. Então, os triângulos também são importantes porque eles podem ser semelhantes e congruentes. Daí, problemas envolvendo semelhança e congruência são, tipo, muito comuns na física, tá? E, só que tem um detalhe deles que ou tu olha pro triângulo e tu vê, tipo, bah, esses triângulos são semelhantes, ou tu vai ficar, tipo, a questão inteira pensando que diabos eu vou fazer aqui para resolver, porque não tem informação nenhuma. E daí eu sou uma dessas pessoas que fico, tipo, que diabos eu vou fazer aqui? Porque eu não consigo olhar para os triângulos e dizer, tipo, ah, olha só, eles são semelhantes. Então eu vou nos casos.
porque a regra não falha. Então, se tu vai na regra, dá certo. Daí aqui nós temos os casos de semelhança e de congruência. Daí, no caso, congruência é tipo quando eles são exatamente iguais. Um triângulo vai ser exatamente igual ao outro. E semelhança é quando um triângulo vai ser proporcional ao outro. Por isso que daí, aqui nos casos, a gente tem nos dois o caso LAL e LLL e LAL. Só que daí aqui eu botei até para ilustrar quando tem, tipo, esses risquinhos é para diferenciar, tá? Um risquinho é igual a um risquinho, dois risquinhos é igual a dois e três é igual a três. No caso da congruência, tipo, os três são iguais, porque esses três lados não significa que o triângulo é equilátero, assim, mas, tipo, comparando ele com outro triângulo, porque essas semelhanças e congruências são sempre comparações feitas com outros triângulos, ele vai ter os três lados iguais ao outro triângulo, enquanto esse daqui vai ser os três lados proporcionais. A mesma coisa aqui no ângulo lá do ângulo. Esse aqui tem os três elementos iguais e esse tem os três elementos proporcionais. Daí, se é igual, é tudo igual, tá, gente? Se for bater um desses três casos para ser igual, o triângulo vai ser completamente igual em todas as medidas. Se ele for semelhante, daí vai ter a razão. Tipo, a razão de um lado vai ser proporcional à razão do outro, e isso daí vai dar uma constante. No caso aqui, AB e DE, BC e EF, e AC e DF, ou FD, que está na mesma. A razão deles vai ser uma constante. E com isso a gente resolve vários problemas da física que quando os triângulos são semelhantes. Tá. Daí de áreas, para falar um pouquinho mais da nossa geometria plana, nós temos que, tipo, a área de qualquer figura pode ser calculada pela expressão 1/2 do determinante de P, sendo P a matriz formada pelos pontos em ordem anti-horária. Esse anti-horário aqui é muito importante, tá? Porque se mudar o sentido, se mudar a ordem dos pontos, não vai dar área, vai dar alguma outra coisa que não é área. Então tem que ser em sentido anti-horário. Tá, mas assim, o que é determinante? Então, pois é, determinante eu vou passar para vocês na quarta-feira, tá? Que a gente tem aula de matrizes. Então, por enquanto eu vou deixar só assim, sabe? Tipo um spoiler. Um spoiler que vocês vão poder calcular sobre 1 sobre 2 vezes o determinante. Então, deixa quieto aí que quarta-feira eu explico melhor. Trazendo de novo os nossos livros triângulos, né? Porque, como eu falei antes, triângulo é uma figura muito importante. Nós temos aqui 4 formas de calcular o triângulo. A mais comum, pelo menos que eu acho, é essa daqui, base vezes altura sobre 2. Só que tem também essa outra aqui, que ela é muito importante, porque às vezes, tipo, tu não tem a altura, mas tu tem um ângulo. Então, se tu tiver um lado e um ângulo entre... dois lados, no caso, e o ângulo entre eles, tu consegue calcular a área com essa forma. O lado vezes o lado, vezes seno do ângulo que tu tem sobre 2. Daí muita gente se esquece que ela existe, mas às vezes ela te salva muito. Dessas outras duas fórmulas aqui, é quando tu tem uma circunferência circunscrita. Para quem não lembra, quando é tipo inscrito, é quando tá dentro. Então, uma circunferência, cadê meu mouse? Uma circunferência inscrita é quando tem um triângulo e a circunferência dentro. E uma circunferência circunscrita é quando tem uma circunferência com um triângulo dentro. E no caso aqui é a circunscrita e o raio da circunferência vai ser essa medida aqui, que vai do centro da circunferência até o vértice do triângulo. Porque num desenho bonito, tá? Os 3 vértices batem... Ah, que céu bonito. Os 3 vértices batem com o raio da circunferência. Então ele vai sair mais bonito. Olha, ele tá melhor. Daí, no caso, pode ser ABC sendo os lados, sobre 4R, ou R vezes P, sendo P o semiperímetro. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados, soma das medidas dos lados, então o semiperímetro seria a soma das medidas dos lados sobre 2.
Dos retângulos aqui, nós temos tipo, que a área vai ser base vezes altura e que a diagonal é base ao quadrado mais altura ao quadrado. A raiz disso. Olha que como ele é retângulo, então tipo, ele se encaixa perfeitamente lá no Pitágoras, onde o D era a hipotenusa, no caso D ao quadrado, vai ser a raiz, vai ser B ao quadrado mais H ao quadrado. Então só passa a raiz para o outro lado e tu fecha aqui um Pitágorazinho bem bonitinho. Daí temos também aqui o trapézio. O trapézio, tipo, eu gosto de saber a área dele, porque eu já decorei e deu. Mas se vocês não quiserem, tipo, tem muita coisa para decorar na vida, então preciso decorar o trapézio. Não precisa. Porque em geometria, tudo que tu cortar e conseguir juntar os pedaços, então tá certo. Então, tipo, no caso aqui do trapézio, a gente pode cortar aqui e pode cortar aqui. E olha só, a gente vai ter um triângulo, outro triângulo e um retângulo. Então, sabendo a área do triângulo do retângulo, tu forma a área do trapézio. Então, não precisa decorar essa fórmula que é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Mas se tu quiser, já fica mais rápido. E o paralelogramo, que ele é um quadrilátero também, com os dois lados paralelos entre si. E a área dele vai ser tipo a área do retângulo. Só que, como ele é torto, esse daqui não é um ângulo de 90, tu vai precisar encontrar a altura dele. Daí, para achar a altura também, tu pode fazer um lindo Pitágoras até aqui assim, né? E achar a altura dele. Pitágoras é maravilhoso, então a gente usa ele quase sempre. E vamos lá. Tá. Isso foi geometria plana. Um resuminho bem rapidinho. E daí agora a gente tem também a geometria analítica. Daí na geometria analítica nós temos de importante as distâncias de ponto-ponto, ponto reta e ponto plano. Daí as outras distâncias, tipo reta-reta ou reta-plano e plano-plano, tudo podem ser feitas por meio dessas três. Porque tipo, se são distância entre duas retas, é só tu pegar um ponto da reta, jogar na distância ponto reta e deu. Ou distância entre dois planos, tu pega um ponto de um plano, joga na distância ponto plano e deu. E como essas formulazinhas aqui são meio, tipo, chatinhas, assim, de quem olha e dizer, tipo, isso daí é meio complicado, então vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício aqui pra gente entender melhor como é que funciona. Vou pegar aqui uma canetinha. Beleza. Então, a distância entre dois pontos. Para a instalação de uma cerca elétrica, é necessário que se coloquem hastes de alumínio a fim de evitar a oxidação. No plano cartesiano indicado abaixo, tem-se a representação das hastes consecutivas H1 e H2 da cerca. Nessas condições, a distância entre H1 e H2 é D. Então, vamos lá. Pela forma da distância, nós temos isso daqui, que a coordenada x de H1 menos a coordenada x de H2 ao quadrado, mais a coordenada y de H1 menos a coordenada y de H2 ao quadrado, a raiz de tudo isso é a distância. Então, substituindo os valores, vamos lá. 4 menos 6, 0 menos 2, vai dar, aqui vai dar 2, né? Ao quadrado, que é 4, mais 4, raiz de 8, que é aproximadamente 2,83. Esse símbolozinho aqui, que parece um igual com tio, para quem não conhece, ele é o símbolo de aproximado. Então, tipo, como raiz de 8 é um número com várias casas decimais, eu cortei no 2, então eu botei aproximado. Alguma dúvida aqui? Não, Laura, ninguém se manifestou aqui no chat. Beleza, então vamos seguindo. Daí, distância entre ponto e reta. Considerando a distância entre o ponto P. Olha só que legal. Aqui a gente não tem a coordenada x do P. E 4. E a reta R de equação é igual a 6 unidades. Calcule o valor da coordenada K. Então vamos lá. Pela fórmula de distância ponto reta, temos que. Daí, quem que é quem aqui nessa fórmula? O A, o B e o C são os coeficientes da reta. No caso, AX mais BY
mais C. Que mais? O x0 e y0 são os coordenados do ponto. Então, no caso, x0, y0. Substituindo tudo, nós teríamos isso. A distância é a distância que ele deu, né? Então, por isso que aqui temos um 6. Daí agora, joga para cá, joga para lá e faz mais algumas operações aí, só para simplificar. Chegamos nisso. Daí aqui, nós temos um pequeno detalhe. Porque a fórmula nos diz que é um módulo. E quem olha assim, tipo, fácil, só ignora o módulo, passa 48 para o outro lado, soma e deu, resolve. Mas como é módulo, então tem que se ligar nos dois detalhes do módulo, né? Porque um módulo de um número é uma função que retorna um número positivo. Então, o módulo de 4, ele vai nos retornar 4. Já o módulo de menos 4 também vai nos retornar 4. Então, como tem duas possibilidades, então a gente tem que levar em consideração essas duas possibilidades. Mas o que aconteceu aqui? Era positivo, ficou igual, né? Aqui era maior que 0, então não mudou nada na minha equação, no meu valor. Então é isso que a gente vai começar fazendo. Vamos considerar como 6k menos 48 é maior que 0. Então, agora sim, a gente pode só cancelar o módulo, porque se ele é maior que 0, a gente só cancela o módulo, passa 48 para o outro lado, soma e divide, deu 6k igual a 108. Mas, aqui nesse outro segundo caso, vou colocar até a cor, nós tínhamos que menos 4 era menor que 0, e a nossa resposta foi multiplicado por menos 1. Ou inverter o sinal, também pode ser. O 4 menos 1 dá 4 positivo. Então, é isso que a gente vai fazer no caso dela ser menor que 0. Se ela é menor que 0, eu não botei aqui, então a gente vai ter menos 6k mais 48. Porque a gente inverteu o sinal, já que era negativo, resultando em 12 é igual a menos 6k. Lembrando que esse 108 e 12 vem para soma ou subtração aqui com 60. E, portanto, a gente tem o k, pode ser tanto 18 quanto menos 2. Tanto no ponto 18 quanto menos 2, o ponto vai estar a 6 unidades de distância da reta. Vamos dar um tempinho para alguma dúvida? Hein, Laura, uma coisa que daria para fazer também é considerar o módulo como, por exemplo, o módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Aí, nesse caso, cairia numa equação de segunda ordem. Né? Aí teria que fazer básica. Mas daí a gente sempre tenta fugir de Bhaskara, né, Daniel? Pô. Quando puder, a gente foge, porque daí não precisa decorar Bhaskara. Sim. Então, eu tenho uma dúvida. manda. Se o módulo deixa os números positivos, por que o 6 ali ficou negativo? Porque é esse caso aqui. No caso do... O que vai ficar positivo aqui é tudo, tá? O 6 menos 48. Esse número em todo, completo, é positivo. Tá. Vai ficar positivo por causa do módulo. Mas, tipo assim, ó, aqui o menos 4. O módulo de menos 4 é 4. Daí, o que aconteceu com o menos 4 para virar 4? Ele foi multiplicado por menos 1. Porque ele era um número negativo e precisava sair como um número positivo. Então, no caso disso daqui, também foi multiplicado por menos 1 para ficar negativo, para sair ele como um todo positivo. Tá. Acho que eu entendi. O módulo significa, então, que eu vou ter que realizar uma mesma expressão matemática com todos que estão dentro do módulo? E, tipo, multiplicar por menos 1 para dar o número do outro lado da igualdade? Ou não? O módulo, na verdade, é uma função, tá? Que te devolve um valor absoluto. No caso, ele é muito usado em distâncias, porque tu não tem como ter uma distância negativa de um ponto, mesmo tendo aqui A até B,
a distância desses pontos vai ser B menos A, né? Né? Ok, eu tava mutado, mas pode continuar. Eu tô ouvindo. Laura, E daí, assim, essa Laura. distância também vai ser A menos B. Porque, teoricamente, se tu for de K para K, tu acha B menos A. E se tu for de voltar, tu vai achar A menos B. Só que não tem como ser valor diferente se a distância é a mesma. Então, por isso que a gente usa geralmente o módulo nesses casos. Para, tipo, se aqui fosse 5, e aqui seria menos 5, porque eu estou considerando os valores trocados. Mas daí a distância não pode ser negativa, então o módulo é essa função que tira o sinal negativo dos negócios. Só que daí, no caso de ser uma expressão, esse tirar o sinal negativo seria como multiplicar menos 1. Então, se A menos B é 5, B menos A, o módulo, vai ser a mesma coisa que menos B mais A, que é esse primeiro caso aqui. E eu vou trocar de cor, que eu já tô me irritando com essa cor. Porque realmente as distâncias desses dois pontos têm que ser as mesmas. Tá Foi, bom. não Obrigado. foi? Foi. Então vamos agora para ponto plano. Então, a distância, determina a distância entre o ponto A e o plano π. Olha só, agora aqui a gente tem uma coordenada a mais, tá? A gente tem a coordenada Z, que antes a gente não tinha nas outras. No caso de distância ponto-ponto, se tiver a coordenada Z não tem problema, tá? É só colocar Z1 menos Z2 e elevar ao quadrado igual. No caso de duas retas, daí tem mais uma coordenada ali na função de cima, também não tem problema nenhum. Acho que até eu trouxe elas em 3D já. Provavelmente eu trouxe em 3D lá no Paint, que depois vai ficar para vocês. Então vamos lá. Pela forma distância ponto plano, temos essa equação aqui, ó. De novo, o nosso querido módulo. E de novo, o A, o B, o C e o D são os coeficientes do plano. No caso aqui, o A, X, o B, Y, o C, Z e o D solto. E os X0 são 0, Z0 são as coordenadas de A. Lembrando que num par ordenado, tá? Isso daqui é uma notação de par ordenado. Sempre vem o X separado por vírgula do Y, separado por vírgula do Z. É sempre nessa ordem. Então não tem como confundir quando está em notação de par ordenado. Substituindo os valores e calculando, nós vamos ter ali a resposta. Aqui, ó, no caso do nosso módulo de cima, já que tirou dúvida, vamos resolver ele. 4 vezes 2 daria menos 8. Mais 2. Mais 10. Mais 8. E que corta daí? O menos 8 com mais 8. A gente vai ter 12. Como o 12 é positivo, então o módulo de 12 vai ser igual a 12. Então isso daqui sai só como 12 do módulo. E daí dividido por isso daqui, que vai dar 3, né? Porque se é 12 dividido por 3 tem que dar 4. Então... agora já chegamos em equação da reta, a gente volta para lá. Beleza, esses foram os nossos exercícios de distância entre os pontos. Daí a gente tem... começamos nos elementos agora da geometria analítica. Nós temos aqui a reta, que na geometria euclidiana, tá? A gente tem dois axiomas. Axiomas, como o Caio tinha falado, são aquelas verdades que tu aceita e deu, acabou. Então, aqui, os axiomas da reta é, tipo, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém, e existe pelo menos 3 pontos não colineares no espaço, assim.
Então, se tu tem 2 pontos, tu vai ter uma reta, mas se tu tem 3, tu pode não ter uma única reta. Tu pode ter uma reta e um ponto, ou um plano. Então, o bom são 2. Com 2 pontos, a gente pode achar a equação da reta. A gente pode achar sempre a equação da reta pela equação fundamental ou pelo determinante. Determinante, de novo, é o meu xodózinho, que a gente vai ver ele na quarta, então ele só tá aqui de spoiler. E a equação da reta fundamental é aquela ali. Se a gente não tiver 2 pontos, porque esse daqui tu precisa necessariamente de 2 pontos, mas se tu tiver um ponto e um ângulo, lembrando que aqui o ângulo é o ângulo formado com a reta e o eixo x. Então, esse ângulo aqui. Tu pode também calcular a reta pela tangente de alfa. Daí, aqui é legal notar que... Vou fazer mais bonito. Olha só, dado um plano cartesiano XY e uma reta aqui nós temos alfa. Então, essa daqui, a tangente de alfa, nada mais é do que se tu pegasse essa coordenada aqui, que é a delta y, que seria o cateto oposto, dividido por essa coordenada aqui, que é o delta x, que é o cateto adjacente. Porque tangente, como estava lá na tabela, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente vai ser delta y sobre delta x, que é a mesma coisa que y2 menos y1, x2 menos x1. Então, também funciona se tu tiver um ângulo, fazer a fundamental. Só não vai dar para fazer pelo determinante daí, porque daí vai dar errado. Daí, nós temos a posição relativa entre duas retas. Aqui, no caso, eu trouxe uma notação diferente, tá? Para as retas. Eu trouxe a notação de... Mouse aparece para mim. Aí. A notação aqui é y é igual a mx mais n, tá? É uma notação também muito comum, que daí aqui a gente considera o m sendo a tangente de alfa e o n sendo a soma de mx0 menos y0. Então, isso tudo aqui é o n. Que seria o termo independente da reta, né? Quando tu pegar aqui em cima e passar o y0 para o outro lado, multiplicar aqui, então tu vai ter um termo independente que a gente vai chamar de n em alguns autores. Então, a posição relativa. Duas retas podem ser concorrentes quando elas têm um único ponto em comum. Esse daqui, no caso, o MR vai ser diferente do MS, as tangentes vão ser diferentes, o ângulo vai ser diferente, e ele vai ser um SPD, que é um sistema possível determinado, é que num sistema de equações, a resposta vai ser o ponto de encontro dessas duas retas, ou seja, se tu igualar uma função a outra, tu acha a solução do sistema. E só vai ter uma, porque só tem um ponto de encontro, então não tem como ter outra solução. No caso, as retas podem ser também paralelas, quando o MR é igual, no caso, a tangente dos ângulos é iguais, o ângulo delas são iguais, mas o NR é diferente. No caso, esse daqui pode ser maior que esse, ou menor, igual. É diferente para elas não ficarem coincidentes, uma em cima da outra. Então, esse sistema aqui é impossível. SI de impossível, porque, como eu falei aqui, o sistema é o lugar onde cruza, ou onde tem encontro. Aqui não vai ter encontro nunca no espaço, então não tem solução para o sistema. Ele é impossível. No caso de coincidentes, também são um tipo de retas paralelas, só que tem uma sobre a outra. Então, tipo, todos os pontos delas vão ser iguais. Então, logicamente, se todos os pontos são iguais, o M e o N têm que ser iguais, porque vão ser quase a mesma reta. E ele vai ser SPI, que é Sistema Possível Indeterminado, porque qualquer ponto da reta vai ser solução para esse sistema, porque todos os pontos aqui que eu escolher vai ter tanto um ponto A e um ponto B. Então, todos os pontos da reta servem como solução de sistema. Beleza. Agora sim, a gente pode vir para o nosso exercício
de equação da reta. Daí, a equação da reta eu quero tipo, que vocês perguntem se tiverem alguma dúvida, porque ela é tipo, muito importante, realmente, para qualquer exercício que vocês vão fazer no futuro. Porque a maioria das coisas vai envolver um gráfico com uma reta, e daí tu vai precisar calcular a equação dela. Então, vamos lá. A opção 1, que é que eu vou falar para vocês hoje, e a opção 2 é que eu vou falar para vocês na quarta. A opção 1, pela equação fundamental, porque nós temos aqui 2 pontos, o P e o Q. Então, vamos substituir os valores. Nota que aqui, na minha equação fundamental, eu tenho y0, y2 e y1. Mas, no caso, eu só tenho 2 pontos. Tá, e agora? E agora tu escolhe. Tipo, se tu pode dizer que esse daqui vai ser o ponto 1. Esse daqui funciona aqui? Ah, funciona aqui também. Então, esse daqui é o ponto 1 e esse daqui vai ser o nosso ponto 2. Com as coordenadas x1, y1. Aquilo ali é uma vírgula, tá, gente? E x2, y2. Só que daí, quem é que vai ser o 0? O 0 tu escolhe, qualquer um dos dois. Aqui no caso, 0, eu escolhi o P. Então, o meu P vai ser tanto P1 quanto P0. Tanto P1, eu botei de 1, eu botei ele de 1. Exatamente. Então, no caso, aqui vai ser a coordenada PX, aqui a coordenada QX, QY, PY, QX, PX e PX. Aqui bonitinho, a gente tem daí para todos os pontos. Com a ajuda dos universitários, eu tenho borracha aqui, porque senão não vai aparecer embaixo. Tá. Resolvendo, a gente vai ter que y é 2x mais 1. No caso aqui, se a gente fosse pensar no m e no n, né? O meu m é 2 e o meu n vai ser menos 1. Que daí o 3 passou para lá, né? Que multiplicou por que dói 4. Aqui deu 2, então multiplicou por menos 2, deu menos 4, mais 3 dá menos 1. E o 2x aqui veio do 2, bem bonitinho. E a nossa segunda opção por matriz. Aí nota que aqui, tipo, só tem dois valores mesmo, não tem mais o 0. Então, só bota ali bonitinho. E só um spoiler, tá? O determinante a gente faz multiplicando esses valores aqui, copiando a última coluna. E daí depois diminuindo desses valores da outra diagonal. Então, esses valores aqui, que é o que está aqui bem bonitinho, também sai na equação. As equações da reta, geralmente, quando ficam assim, tudo igual a 0, são as chamadas de equações gerais da reta, tá? E essa daqui, quando fica o y igual ao todo o resto, é a equação reduzida. Isso é só para falar mesmo. Que, tipo, não tá errado deixar assim no final. Não precisa ser necessariamente controlado. Mas a gente isola, geralmente. Laura. Eu. Ali, volta. Volta. A matriz repete só a primeira coluna ou a primeira e a segunda? Do atual. Cadê? Na matriz ali, quando tu repete a Só coluna. a primeira basta. É só a primeira? Só a primeira. Porque, tipo, tu precisa ter três divisões. Então, tu vai ter essa daqui. Aí eu vou apagar e fazer de novo. Vamos, borracha. É que eu acho que salvou, Laura. Que legal. Aí tu não consegue mudar. Tá, mas deu pra entender. Deu pra entender? Tá bom. O Matheus, ele perguntou se o determinante dá sempre a equação da reta. Sim. Desculpa, a equação geral. Desculpa. Sim, também.
Porque como, tipo, é uma subtração, que eu não vou poder apagar, né? Porque eu já salvei. Então aqui, ó, tipo, vai ter tudo do mesmo lado, igual a zero do outro lado. E sempre vai dar geral e tu vai ter que isolar o Y. Porque vai ficar tudo num lado só. Tá, Entendeu? beleza. Tá, voltando pro nosso lindo pente. Então, vamos para a parte mais cabeluda da aula, que é a parte das cônicas. Vamos começar pela mais levinha, circunferência. Então, a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que equidistam uma distância A, uma distância R de um centro A. Daqui eu trouxe essa ilustração para dizer que circunferência, como é o lugar geométrico dos pontos que distam R de A, é só a bordinha. E círculo é o que está dentro. Então, no caso, quem tem área é círculo e quem tem perímetro é circunferência. Também temos a equação da circunferência, a equação reduzida, que é essa daqui, e a equação geral, que nada mais é que tu abrir os quadrados. No caso, x menos a ao quadrado, nada mais é que x quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, e y menos b ao quadrado vai ser y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado. Que nem a gente viu na terça-feira passada com o Daniel, do trinômio quadrado perfeito. E na circunferência nós temos também a posição relativa entre uma circunferência e uma reta. Que uma reta pode ser externa à circunferência, quando não tem nenhum ponto de contato, tangente quando tem um e apenas um, e secante quando tem 2 pontos de contato. Então, indo para o nosso lindo exercício de cônicas. Vamos lá, então. As extremidades de um diâmetro de uma circunferência são os pontos 3, menos 3 e 1, e 5 e menos 5. Determine a equação da circunferência. Bom, nós sabemos que o diâmetro ele também pode ser dado pela distância entre 2 pontos, porque são os pontos externos, então se a gente calcular a distância, a gente vai ter o diâmetro. Então, a distância entre 2 pontos, que nem a gente calculou lá no início, a gente vai ter que o diâmetro vai ser igual a 10. Se o diâmetro é 10, nós sabemos que o raio é metade do diâmetro, então o raio é 5. Tá, então agora nós já temos a primeira parte da equação da circunferência, né? Que era o raio ao quadrado do outro lado da igualdade. E onde é que está o nosso centro? Então, o centro de uma circunferência está literalmente no centro do diâmetro. Então, a gente pode simplesmente pegar e fazer a média aritmética dos pontos das extremidades do diâmetro para a gente achar a coordenada do centro. Então, no caso, x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2. E com isso a gente acha que o nosso centro é o ponto menos 1 e menos 2, e podemos escrever a equação assim. Daí aqui, eu quero chamar a atenção para vocês do sinal, porque na nossa fórmula lá era x menos a e x menos b. Só que aqui o sinal virou mais, porque como o nosso centro era negativo, juntou esse menos com esse menos e ficou mais. Então, sempre quando tiver uma equação de uma circunferência com mais, tu sabe que o centro é negativo. E aqui o nosso raio ao quadrado, que é o nosso 25 do 5. Ou, abrindo tudo aquilo ali, né, para onde é que foi o 25, o 1 e o 4, juntou tudo e ficou menos 20. Daí quando faz a geral também da circunferência, tem que ficar igual a zero. Não pode ficar tipo, igual a 20. Porque daí igual a 20 é errado, porque a equação geral, por definição, tipo, é tudo igual a zero. Então joga tudo para um lado só. Beleza.
Agora vamos complicar um pouquinho mais as coisas. Nós temos também a parábola, que a parábola é um lugar geométrico de todos os pontos P do plano, que são equidistantes de um ponto F e de uma reta D. Então, no caso aqui, na nossa linda figura, essa distância B vai ser igual a essa distância D. Daí, aqui na parábola, nós temos um parâmetro, tá? Um parâmetro que a gente chama, pode ser a distância da reta e o foco, ou a distância entre o vértice e o foco. Por que tanto um quanto o outro? Porque um é a metade do outro. Então, tem autores que fazem a equação da parábola com essa distância maior e tem autores que fazem com a menor. Eu trouxe aqui a com a menor. Mas, então, se fosse, no caso, a maior, seria 2F e 2F. Tá? Mas, tanto faz. Quem que nós temos aqui? Primeiro, para começar, a parábola realmente é aquela... o gráfico de uma função de segundo grau resulta numa parábola. Porém, contudo, entretanto, todavia, nem todas as parábolas são... nem todas as equações de grau 2 são parábolas. Elas podem ser uma circunferência, uma elipse, uma hipérbole também. E daí, elas podem ser tanto, tipo, com a diretriz paralela ao eixo Y, que daí elas vão ficar de forma deitada, ou com a diretriz paralela ao eixo X. E diretriz boa. Isso. E daí elas vão ficar de pé, como a gente conhece. Daí o legal de notar da parábola é que ela só tem um termo ao quadrado. Esse termo ao quadrado é realmente o que vai estar paralelo à diretriz. No caso do y ser paralelo à diretriz, o y vai ficar ao quadrado. Do x, o x vai ficar ao quadrado. Daí, com isso, a gente tem ali o parâmetro, né? Aqui é 4F, que é a distância do vértice do foco, ou 2P, se a gente considerar essa distância aqui que é maior, que é o dobro. E os centros fora da origem. Em todas as cônicas, nós temos uma medida chamada excentricidade, que é uma relação entre o desvio dessa cônica para uma circunferência. Então, como é um desvio em relação a uma circunferência não vai ter excentricidade, ou vai ter a sua excentricidade nula. E daí, no caso da parábola, como a excentricidade vai ser medida pela distância de um ponto até o foco e desse mesmo ponto até a diretriz, como essa é a definição da parábola, é constante, a excentricidade da parábola é 1. Então, eu acho que eu tenho um exercício de parábola. Não, só tem uma identificação de cônicas. Então, a gente vai voltar para cá. E vamos continuando com as cônicas. Tá. Elipse e hipérbole. Eu vou falar das duas juntas, tá? Porque elas são, tipo, praticamente uma o oposto da outra. Então, dá para falar das duas, assim, meio juntinhas. Vamos lá. Então, elipse é o lugar geométrico dos pontos P do plano, cuja soma das distâncias entre dois pontos fixos, F1 e F2, é constante. Já a hipérbole é o lugar geométrico de todos os pontos do plano, cujo o módulo da diferença... Olha o módulo aqui de novo, que bonitinho. Ele é módulo porque é a distância, né? Se não. Das distâncias a dois pontos fixos é constante. Daí, aqui nós temos os elementos. Tanto na hipérbole quanto na elipse, nós temos aqui um triângulo fundamental, formado tipo, pela distância entre o centro e o vértice. Essa altura aqui, que é uma altura no retângulo fundamental, está formado pela assíntota. Já vou explicar o que ela é. A assíntota até o foco, uma perpendicular ao centro, uma assíntota até o foco. E o C, que é a distância do centro e o foco. No caso aqui também, na elipse, o C também é a distância entre o F, o foco e o centro, o A entre o vértice e o centro, e o B aqui daí não é a altura do retângulo, mas sim a altura própria da elipse, que é do outro eixo até o centro. As equações delas, também já nas nossas lindas semelhanças. Lembra que eu falei que a elipse era a soma, né? Então, por isso que a equação dela tem um mais, e a hipérbole era a diferença. Então, a equação dela tem um menos. Também nós temos aqui elas deitadas, quando o eixo maior A está com o eixo X. Então, aqui, ó,
o x com o a. E quando o eixo maior está paralelo ao y, que daí aqui o y com a. Mesma coisa aqui na hipérbole. Quando o eixo do centro-foco está paralelo ao x, o x também vai estar com a. E o eixo fora paralelo ao y, o y vai estar com a. No caso, aqui, ó, a gente continua sempre AB, BA, porque como é a soma, não faz diferença. Mas daí o autor quis inverter, porque como é um módulo, também não teria problema, mas ele quis inverter e botar primeiro o termo com A e depois o termo com B. A excentricidade. Bom, então a excentricidade, na parábola, era a distância de um ponto até o foco e desse ponto até a diretriz. No caso da elipse da hipérbole, é a distância do centro ao foco, que é a distância C, dividido a distância do centro até o vértice, que é a distância A. Daí, a gente pode lembrar que na elipse, o A sempre vai ser maior que o C, porque ele está depois, né, do foco. E na hipérbole, o A sempre vai ser menor que o C, porque se for ver aqui, ó, o A é essa pontinha aqui e o foco é aquela bolinha preta. Então, o A tá sempre vai ser menor. O que isso ocasiona? Ocasiona que a excentricidade da elipse é sempre de 0 a 1 e a da hipérbole vai ser sempre maior que 1. Daí aqui a gente tem uma figura para explicar um pouquinho melhor o que acontece com a excentricidade conforme ele vai mudando. Daqui, no caso, a gente tem excentricidade tendendo a 0. Por que tende? Porque é o limite, tá? Então, o limite é aquele valor que ele vai se aproximando ao máximo sem nunca chegar nele. Então, no caso, a excentricidade nunca vai poder ser 0, como aqui tá, por isso que ali tá tende, ou tendendo a 1. Então, no caso, se ela tender a 0, ela forma uma circunferência perfeita de raio A, e se ela tende a 1, ela vai formar um segmento de reta de tamanho 2C, que seria essa distância aqui do foco, do centro, entre os focos. Mas ela nunca realmente vai chegar lá, então ela vai tipo, só se achatando cada vez mais, ou se engordando cada vez mais. A mesma coisa acontece com a hipérbole, que conforme ela for se aproximando cada vez mais de 1, ela vai virando cada vez mais uma elipse, e conforme ela vai se afastando cada vez mais de 1, ela vai chegar a um ponto que ela vai estar quase, tipo, retas paralelas, assim, de tanto que ela vai, tipo, abrindo a boca, mas sem nunca chegar em retas paralelas. Daí a assíntota que eu tinha falado para vocês lá em cima, uma assíntota ela é muito importante no tipo em cálculo 1, vocês vão ver, porque a definição dela é essa. É um ponto da função na qual não existe limite bilateral definido. Tá, mas eu não sei o que é limite bilateral. Tá, então ignora essa definição e vai para a próxima definição, que é a linha imaginária que expressa uma distância infinita em relação a um ponto P, quando esse ponto se afasta ao infinito sem jamais tocá-lo. No caso da hipérbole, as assíntotas são a reta R e S, aqui de cima. Daí, se vocês forem ver aqui, cada vez que a hipérbole vai crescendo, ela vai se aproximando. Se a gente continuasse essa reta, eu vou continuar essa, porque daí não vai sujar o meu desenho. Continuei a reta e continuei a nossa linda hipérbole. Ela vai, tipo, cada vez mais se aproximando da reta, mas nunca vai ter um ponto que as duas vão se encontrar. Nem no infinito elas vão se encontrar. E daí são essas duas retas aqui, tanto no crescente quanto decrescente, para limitar as duas boquinhas da hipérbole, tanto assim quanto assim. Daí, olha só que legal. Lembra do triângulo fundamental, né? Que é essa distância da assíntota até o foco, era chamada B. Então, a equação da reta da assíntota vai ser menos B sobre A, no caso de decrescente, e mais B sobre A, no caso de crescente. Porque o B sobre A justamente vai ser a tangente desse ângulo aqui, como a gente viu lá na equação da reta, que a tangente era o primeiro termo que multiplicava o x. No caso aqui
dela ser viradinha também é a mesma coisa, tá? Não muda nada da equação dela ser deitado, dela ser de pé. Porque aqui o que mudou na real é o lugar onde tá o B e o lugar onde tá o A. Aqui o B tá lá pra cima, aqui o B tá pro lado, por isso que a equação continua sendo menos A sobre B. Tá. Daí nós temos também a definição unificada das cônicas, que é como eu falei antes, tipo, as cônicas elas formam uma família, que aqui a gente tem essa família pelo gráfico das excentricidades, tá? No caso, cada vez mais a hipérbole vai crescendo, vai se aproximando dessa reta, cada vez que ela vai diminuindo, ela vai até chegar a 1, que ela vira uma parábola, ela diminui de 1, ela começa a ficar uma elipse. Aqui também, essa daqui é uma elipse, tá? Só que a imagem está cortada, então ela não continua. E até que ela chega no 0, que daí é realmente uma bolinha de uma circunferência. Então aqui tem a definição de toda cônica pode ser definida como toda cônica que não seja uma circunferência, porque aqui eu tenho o parâmetro E de excentricidade e como a gente já viu na circunferência o E é 0. Então, toda cônica que não for uma circunferência pode ser descrita como um lugar geométrico de todos os pontos P do plano, tais que a distância PF de um ponto ao foco é igual à distância PD do ponto a uma diretriz, sendo a diretriz uma reta fixa. E um parâmetro maior que 0 associado a qualquer cônica que mede seu desvio em relação a uma circunferência, que é a excentricidade. Então, a classificação aqui, como eu já mostrei, se ela é 0 a circunferência, se é entre 0 e 1 uma elipse, igual a uma parábola e maior que uma hipérbole. Nós temos a equação geral das cônicas, que considera a excentricidade, P, a distância entre pontos x e y da cônica, e a diretriz. Daí, por ela ter a excentricidade, esse parâmetro P, ela também não é muito utilizada. Mas nós temos ali no exercício que eu vou trazer para vocês a equação reduzida das cônicas, que fica mais legal, que depois eu jogo aqui. Daí, para quem queria saber de onde vem, a cônica, ela vem de um corte de uma anticlepsida, tá? Essa da figura aqui, uma ampulheta, se chama anticlepsida. Então, se tu cortar um plano paralelo ao eixo do chão, tu vai ter uma circunferência. Se for um pouco inclinado, a ponto de cortar os dois lados da anticlepsida, forma uma elipse. Se for mais inclinado, a ponto de só cortar um lado, não chegar a cortar o outro, vira uma parábola. E se for, tipo, quase vertical, para pegar as duas folhas da anticlepsida, dá a hipérbole. PS, aqui tá em espanhol, por isso que os nomes são um pouquinho diferentes, mas era a melhor imagem que tinha. Daqui também é a mesma coisa, só que só de um lado da anticlepsida. Então, vamos lá para o nosso lindo exercício. Então, identifique a cônica. Então, considere a seguinte curva matemática. Podemos dizer que a equação da curva é do formato D. Então, todas as equações da cônica podem ser escritas como essa equação aqui. Daí, no caso, vou pegar minha canetinha. No caso aqui, mas a circunferência ela não era dividida por nada e aqui tinha um raio ao quadrado. Então, justamente o raio ao quadrado que a gente vai dividir tudo, tá? Então, no caso de uma circunferência, o A vai ser igual ao B, que vai ser igual ao raio, para tipo, dividir tudo pelo raio e ficar bonitinho. Daí, no caso de uma... E ele vai ter o sinal positivo. Daí, no caso de uma elipse, vai ser essa fórmula aqui com sinal positivo, que aqui tem um mais e menos, né? E a hipérbole vai ter o sinal negativo. Daí, lembrando que isso daqui não vai ser uma parábola, porque aqui já matou a nossa questão. Tem tanto um x quanto um y ao quadrado. Então, a parábola só tinha um dos dois. Então, a gente cancela a parábola da nossa eliminação aqui. Então, vamos lá. Substituindo... Tá, primeiro de tudo. Colocando em evidência. Por quê? Porque aqui nós temos 9x e 25y. E na fórmula não tem ninguém com x e ninguém com y. Então, nós temos que eliminar isso. Então, vamos colocar o 9 e o 25 em evidência. Daí, que bonitinho. Olha só.
para a gente criar esse quadrado aqui, falta um termo, né? E esse termo que a gente vai somar zero agora, somando 1, diminuindo 1, somando 1, diminuindo 1. Porque como eu estou somando zero, eu não vou estragar a minha equação. E eu vou pegar a parte que eu preciso e deixar ela separadinha. É a parte que eu preciso, essa daqui. Então, essa daqui junta com tudo isso daqui nisso daqui. Isso daqui junta com tudo isso daqui nisso daqui. E vai sobrar um menos 1 e um menos 1. Que multiplicado por 25 e 9, eles vão parar aqui, ó. Bem bonitos. Jogando tudo pro outro lado. E dividindo. Aí, olha só quem apareceu. Apareceu um mais. E olha só quem apareceu. O A. O 234, por esse termo aqui, 9 sobre 234, não vai ser igual a 25 sobre 234. Logo, não vai ser uma hipérbole, porque a gente tem um mais. Então, por a gente ter um mais aqui, ele não vai ser uma hipérbole. E por esses valores aqui serem diferentes, ele não vai ser uma circunferência. Então, nós vamos ter uma elipse de equação, uma elipse, com essa equação aqui. O A sendo raiz de 26, porque aqui, lembra, na equação era A ao quadrado, e o B sendo raiz de 25 sobre 234, que também era B ao quadrado. Isso tudo igual a 1. Daí, aqui nos slides, eu deixei para vocês as superfícies de revolução, que não vai dar tempo de eu passar agora, mas também ela é um conceito mais pro final do cálculo 1, que eu ia ficar meio mal por não trazer. Tipo, ontem eu não tinha botado na aula, mas eu fiquei muito mal e eu botei. Que daí ela envolve um integral, mas não precisa delas. E aqui um resumão, tipo, de todas as fórmulas que eu não cheguei a passar, porque... Tipo, fórmula é aquelas coisas que tu cata no Google e acha, e ela não é, tipo, muito interessante, muito importante para quem faz engenharia, que precisa mais entender o conceito, de onde vem essas coisas. Porque fórmula toda calculadora faz e tu acha, cata no Google e acha. Então, deixei mais aqui para vocês terem, se quiserem imprimir algum dia esse meu lindo PowerPoint, só a definição não vai ficar em 4K, como os Guri falaram, porque ele é meio grande. Então... é isso, a minha aula. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu não entendi muito bem aquela parte ali do último exercício, quando colocou mais um, menos um. Vamos lá, então. Ô, Laura, você pode colar a... Peraí, deixa eu... Eu desativei o... Ô, Andressa, eu desativei o teu som porque eu tava com interferência. Tá? Depois você pode ativar de novo. Não, ô, Laura, tu pode botar a equação geral ali daquela cônica ali para do lado ali do exercício. Acho que daí dá para entender melhor. Mas ela tá aqui no exercício, a equação geral. Tá. Ela não tá no Paint, porque quando meu computador reiniciou ontem de noite, quando eu tava terminando, e daí ele decidiu que não ia salvar as coisas, e eu fiquei bem brava com ele. Se eu duplicar, sai as minhas marcações? Não, não sai minhas marcações. Alguém sabe como eu tiro as marcações? Depois, só se tiver um backup. Não, eu digo assim, Laura, a equação geral da cônica, não a do exercício, mas assim a geral. Que é aquela x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado. Não, essa daqui. Não tá mostrando. Não tá mostrando. Não, tu tirou a apresentação. Eu mandei apresentar de novo. Não tá apresentando de novo. Vamos lá, então. Agora está mostrando. Ainda não. Agora sim, agora sim. Beleza. Essa daqui. Isso, essa equação coloca lá do lado do exercício. Ah, tá, tu colocou. Tá. Eu tô refazendo o exercício aqui, porque como me contaram, eu não tenho como apagar. Da pergunta da Andressa? Sim. Tá. A pergunta da Andressa é nesse ponto aqui.
do mais 1 e do menos 1. Aí, Olha, ó. Aí. feito! Tá, F5, não funciona. Aí então tem como apagar, gente. Eu tinha um exercício de semelhança que eu não passei, mas ele é bem tranquilo, tá? É só ali a proporção e deu. Tá, por que não apagou? Aí, beleza. Tá, então. A gente tem aqui a nossa equação geral. E daí, colocando em evidência, tipo, eu preciso formar um quadrado perfeito. Mas aqui eu só tenho 2 termos. E se tu lembrar das aulas lá de fatoração com o Daniel, nós tínhamos que x mais a... Tá muito ruim essa cor. Tá muito ruim essa cor. Tá muito ruim essa cor. Tá. Vermelhinho, então. Nós tínhamos lá da aula do Daniel que x menos a ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2 vezes a vezes x mais a ao quadrado. Então, se tu for olhar aqui, o x ao quadrado tu tem. Então, vou mudar aqui a cor para ficar mais legal. Essa parte aqui tu tem. Daí, essa parte aqui, 2x, tu tem também. Pronto. 2x, tu tem também. Daí, no caso, tu tem o a e o a ao quadrado te faltando. Mas tu para pensar, se tu considerar o a sendo 1, tu vai ter ele também. Porque 2 vezes 1 vezes x é a mesma coisa que 2x. Então, só vai te faltar o a ao quadrado. Considerando o a1, a ao quadrado também vai ser 1. Mas como é que eu faço para um número 1 aparecer aqui do nada? Para ele aparecer do nada, a gente pode somar 0. Porque se tu soma 0, tu não altera a igualdade, né? Porque tu soma 1 e diminui 1 no mesmo lugar. Soma 1 e diminui 1 no mesmo lugar. Seria a mesma coisa que tu somasse 0 e isso daqui não existiria. Esse truque de somar 0 é um truque muito legal. E daí, no caso, se eu somei 0, eu posso deixar o que eu quero, que eu queria aqui só o... Eu só queria esse 1, né? Esse bolinho aqui. O outro 1 eu não me interessava, mas como tem um 9 aqui, esse 9 vai multiplicar pelo 1 e ele vai ter menos 9. Porque eu só não corto ele fora com esse 1 de novo? Porque daí eu não vou resolver meu problema. Eu preciso deixar ele até o final, porque como eu somei aqui para fechar, eu preciso subtrair para fechar também, para não ter a igualdade. Mesma coisa aqui com o 25. Essa parte aqui me interessa, vai virar isso daqui. O 1 não me interessa, mas multiplicando por 25 dá menos 25. E ele não... Assim eu não altero a igualdade. Fez sentido? Agora eu entendi. Veio do produto notável. Veio do produto notável. Entendi. Ficou melhor agora. Beleza. Mais alguém aí, gurizada? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Não tem. Então tá, ô gurizada. O chat tá bem vazio. A gente vai fazer uma pausa, então, de 5 minutos. Agora bateu 5 e 10. 5, quer dizer, 3 e 10 agora. Eu te roubei 10 minutos. 3 e 15 a gente volta, tá, gurizada?